Mas é interessante a gente frisar que gestão não trata-se só de grandes empresas. Eu Perfeito. posso ser gestor de um empreendimento e ser a única dentro desse empreendimento, porque gestão é além de pessoas, é planejar, é criar, é acompanhar. Então, você que está começando um negócio tem que ter ideia de gestão para poder caminhar corretamente dentro de um processo e seguir com crescimento. E como é que foi essa jornada, o Regiane, sendo mulher numa posição de gestão? Sabe por que eu pergunto isso, Regiane? Porque a gente tem bastante mentoradas aqui e boa parte delas são mulheres. Eu tinha uma ideia do que a mulher passava no mundo corporativo, porque eu tenho irmãs, né? E elas acabavam me contando um pouco da jornada delas também nessa jornada de gestão. Mas aí eu conversando com as mentoradas, cara, é um desafio grande que vocês passam, hein? Se este é o meu sonho, se esse é o meu desejo, você não vai sonhar por mim. É um sonho meu, então eu tenho que buscar. E aí você vai. Primeiro, os obstáculos que a gente encara logo no início é a própria família, são os amigos mais próximos, são as pessoas que mais nos amam, porque é um mundo que eles começam a falar, é muito difícil, você vai se desgastar. E para alcançar o sonho da gente não é fácil. Primeiro você tem que querer de verdade, saber aonde quer chegar e não desistir por nada e nem por ninguém. Você já se perguntou, líder, como fazer gestão? Será que muitas vezes você pode estar sendo cobrado de algo por falta de gestão? Será que os resultados que você tanto deseja, que te cobram, será que tem alguma coisa a ver com ponto de gestão? A gente conversa muito sobre isso aqui no podcast. Eu sempre comento com você a diferença entre liderança e gestão. E cada vez mais o nosso objetivo é te trazer essa clareza. Então, eu trouxe uma convidada super especial aqui, uma parceira, é a Rejane Laurentini, tá? A Rejane tem 39 anos de experiência, sendo 29 em operações de call center, tá? Inbound, outbound, back office comercial. Ela tem atuação forte em liderança, planejamento estratégico, controle de custos e análise de viabilidade operacional. Também é especialista em projetos de terceirização, automações e relacionamento com órgãos reguladores, forte atuação comercial, captação de clientes e melhoria de performance em operações e participação em projetos de sistemas, BI e análise de negócios. E através da Recapacita e Laurentini, hoje é empreendedora nas áreas de capacitação profissional e terapia capilar e embelezamento. Seja muito bem-vinda aqui no Leader Flixcast, Rejane. Agradeço a oportunidade, a abertura dessa, né, de poder falarmos um assunto tão estratégico e tão importante nos dias de hoje, né? Lembrando que muitos dos gestores atuais dormem num carro e acordam em outro, né? Devido aos crescimentos aí das instituições, das empresas. Então, é importante a gente sempre tocar e preparar e capacitar essa moçada para uma gestão próxima, mesmo no mundo das automações, da inteligência artificial. Importante isso. Muito bom, Rejane, muito bom. Antes da gente começar aqui, Rejane, deixa eu dar um recado rapidinho pessoal. Líder, se você está escutando nós aqui nesse podcast, nesse momento, por favor, compartilha com as pessoas. Eu sempre falo pro pessoal, viu, Rejane, que um líder, acima de tudo, ele é um desenvolvedor de pessoas, não é? A todo Exatamente. momento ele desenvolve de todas as formas. Os liderados esperam receber algo dele que ele possa aprender. Eu estava falando aqui do Alexandre Pardal, o quanto ele foi importante na minha jornada aqui, né? E conhecido seu também. Então, assim, o líder ele sempre tem esse papel de desenvolver aqueles que estão ali próximo dele. Então, líder, por favor, pega esse episódio, manda para os seus liderados, manda para as pessoas aí
próximas de você, de repente pessoas que você conhece que está numa jornada desafiadora da carreira, mesmo que ela não esteja no cargo de gestão ainda, isso vai ajudar muito ela profissionalmente. Então, manda para todo mundo, grupo da família, grupo do trabalho, grupo do RH, grupo das empresas. Isso é fundamental para que a gente melhore cada vez mais o nosso Brasil, né? Trazer essa experiência da Rejane. Quem dera se todos os gestores por aí tivessem essa visão de gestão, a gente teria um Brasil melhor, não é? Então, fica aqui a recomendação para que a gente juntos melhore o nosso Brasil. Esse é o grande objetivo. O Brasil só vai melhorar com a educação, galera. É somente a educação que pode nos libertar muitas vezes, e a gente é muito grato de trazer essas pessoas aqui. Se você não segue ainda o Leaderflix lá no Instagram, é @leaderflix.oficial. Segue lá, tem muitas dicas bacanas também. E se o pessoal quiser te encontrar, Rejane, como é que o pessoal faz nas redes sociais? A gente está aí com duas frentes nas redes sociais, tá? Na Recapacita é Rejane, @recapacita.com.br, Se for no tá? Instagram, é @recapacita. Isso, Rejane? É @recapacita no Instagram. Boa, show de bola. E Bom, se você ainda não segue o Leaderflix aqui, tem um botãozinho lá, aperta o botão seguir, ativa o sininho verde para você ser informado quando chegar um novo conteúdo, vai pintar lá no seu celular, ó, tem novo conteúdo de gestão e liderança para você se desenvolver. Você consegue ser notificado. Se não fizer isso, a plataforma não te avisa. E no YouTube, inscrever-se e ativar o sininho. Mas sem mais delongas aqui, vamos ao que interessa, Rejane. Antes de tudo, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença. Vai ser muito bacana esse bate-papo aqui, eu tenho certeza. Uma pessoa com 39 anos de experiência, já passou por muitos desafios. E eu quero que você conte um pouquinho aí da sua história. Como é que você começou? Como é que foi sua jornada? Os lugares que você passou? Vamos entender primeiro a sua história aí, né, Regiane? Pra gente entender é, essa mulher aí que vai trazer muito conhecimento pra gente, galera. Vambora. vou responder essa sua pergunta, mas é interessante a gente frisar que gestão não trata-se só de grandes empresas. Eu Perfeito. posso ser gestor de um empreendimento e ser a única dentro desse empreendimento, porque gestão é além de pessoas, é planejar, é criar, é acompanhar. Então, você que está começando um negócio tem que ter ideia de gestão para poder caminhar corretamente dentro de um processo e seguir com crescimento. Bom, eu sou Rejane, como você já me apresentou, estou no mercado aí desde 86, mas em 88 eu me firmei como gestora, né? E ao longo dessa trajetória, eu liderei grandes equipes, administrei negócios importantes, e hoje eu tenho a felicidade de conduzir dois projetos que refletem muito a minha essência. O Laurentini, que é voltado para autoestima e bem-estar, e o Recapacita, que capacita pessoas para o mercado. E gestão para mim, é transformar ideias em resultados e propósito. Comecei na Lacqua de Fiore, uma empresa que era de cosmético. Na época eu enchia perfume, não tinha grandes máquinas de encher fragrância, e assumi logo a supervisão de produção. Nessa época eu tinha 16 anos, né? E depois eu fiquei lá por um tempo, e o meu sonho era trabalhar com consórcio, que estava muito na alta, consórcio nos anos 80. Uhum. E fui fazer parte do atendimento de um consórcio que levava o nome de AF, Administradora de Consórcio, Consórcio Motor Alto, lá em Belo Horizonte. Hoje falo de Campina Grande, da Paraíba, mas na ocasião eu morava lá. E aí assumi o setor de atendimento a cliente e vendas, e fiquei lá até a minha formação, que é administração. Depois eu mudei para call center, que foi através do BIP, que era pager, não se existia celular na ocasião. Estou falando a minha idade. E aí eu comecei a assumir alguns compromissos. A consultoria, que era uma empresa que trabalhou quase 18 anos prestando serviço para a Credit Card, que era pioneira em cartão de crédito naquele momento. Trabalhei com o Itaú, né, também através terceirizada.
Fui para a Orbital, trabalhei na Veganet, já estive em Recife, então eu tive aí sempre uma carreira bem longa, mas bem espaçosa em cada empresa que eu passava, né? Assumindo aí desafios, gostei muito de televendas, e televendas é uma cachaça, né? Quando você toma, se você gosta, você fica embriagada disso, e eu me embriaguei na ocasião de televendas, e depois que eu fui para back-office, quando eu cheguei em Campina Grande, quando eu cheguei para uma empresa que ainda atuo, que é a Orbital, que hoje é Next, que é do Grupo Stefanini. Legal. E estou até o momento sempre aí encarando alguns desafios, porque eu gosto de me sentir viva. Por isso que acho que, inclusive, escolhi call center, que sempre é uma rapaziada nova, né? Que me atualiza das Traz novidades, uma me mantém. energia bacana, né, Rê? É, Legal, legal, legal. E como é que foi essa jornada, o Regiane, sendo mulher numa posição de gestão? Sabe por que que eu pergunto isso, Regiane? Porque a gente tem bastante mentoradas aqui e boa parte delas são mulheres. Eu tinha uma ideia do que a mulher passava no mundo corporativo, porque eu tenho irmãs, né? E elas acabavam me contando um pouco da jornada delas também nessa jornada de gestão. Mas aí eu conversando com as mentoradas, cara, é um desafio grande que vocês passam, hein? Como é é que é muito. essa situação, cara? Porque eu, como homem, não consigo ter isso, né? Uma coisa é você passar, outra coisa é você escutar. Quero escutar de uma mulher. Como é que é mulher na gestão? É bem complicado, e aí você tem que se fazer extremamente presente. Para se fazer presente num mundo que ainda que vem se renovando, vem mudando isso, né? O Brasil está mudando isso, mas começar isso nos anos 80, né? Entrar Imagina. para os anos 2000 foi complicadíssimo, porque você até caminhava até determinado cargo, mas quando chegava no cargo limite, eram homens que assumiam. E como fazer presente nisso? Você tinha que ser tão homem quanto eles, né? Ter voz ativa, ter consciência, alcançar resultado, porque quando você entrega resultado, aí não tem sexo Oh, que vai à frente, tá? Você conquista as coisas pela arte de planejar, de criar e de estabelecer metas e atingi-las. Aí não tem como driblar ou segurar esse seu crescimento. Mas para isso você tem que investir muito em conhecimento, se capacitar bastante, buscar muito o seu espaço. E não é fácil, porque também tem os sabotadores, né? Aqueles que não querem, né? Aqueles que desejam também o seu lugar. E aí você tem que se fazer existir. Não é fácil, é complicado, mas não é impossível. E hoje, eu falo mesmo com as pessoas: hoje você quer chegar lá, invista em você. Porque a capacitação, a busca do conhecer, a busca do saber é que te leva em caminhos que tornam até mais curto da chegada aonde você deseja. muito bom. Eu sempre digo, Regiane, que é muito importante sempre a gente ter alguém que está a um nível de consciência mais elevado que o nosso, em qualquer estágio que a gente esteja, em qualquer situação. Por quê? No nível de consciência que a gente está, muitas vezes a gente não vai conseguir enxergar algo que aquela pessoa com nível de consciência mais elevado iria nos mostrar naquela rota. Não é? Inclusive, Diogo, e aí a gente começa a falar, antes de falarmos de gestão, Sim, antes de falarmos, eu começo a falar do sonho. Se este é o meu sonho, se esse é o meu desejo, você não vai sonhar por mim. É um sonho meu, então eu tenho que buscar. E aí você vai. Primeiro, os obstáculos que a gente encara logo no início é a própria família, são os amigos mais próximos, são as pessoas que mais nos amam, porque é um mundo que eles começam a falar, é muito difícil, você vai se isso. desgastar. E para alcançar o sonho da gente não é fácil. Exato. Primeiro você tem que querer de verdade, saber aonde quer chegar e não desistir por nada e nem por ninguém.
Muito bom, Regiane, você tocar nesse assunto, porque muitas vezes você vai comentar o seu sonho com quem tá ali convivendo com você, sempre aquela situação que você se encontra hoje, mas aquelas pessoas elas vão julgar o seu sonho com o campo de visão que elas têm, cara. E se a sua visão for Exato, mais elevada? E se a sua visão não fizer parte daquele contexto? Você vai desistir? Ó, a pior coisa que tem é uma pessoa que sonha, Regiane, esperar apoio. Se o apoio for um motivo para te motivar, cara, já começou errado. Porque muitas vezes, muitas pessoas não vai. Não, você pode pegar a biografia de todos os caras que construíram e mulheres que construíram coisas grandes. Raramente tinha ali um apoio, pô. O cara teve que ir na guerra solo, entendeu? Aí exato, e não depois é pode fácil, vem um desistir. monte de gente querendo apoiar. Mas depois que a coisa aconteceu. Nossa, eu É sempre verdade. acreditei em você. Nossa, eu sempre. Hã. Vai lá perguntar pro guerreiro como é que foi o começo. Quantos acreditavam na ideia, na loucura dele? Ou na loucura dela? E desistir jamais. Olha, por exemplo, quando a gente, eu falo do Laurentini, tá? Uhum. Laurentini eu tentei umas 3 vezes. Rejane, você quebrou, você vai tentar novamente? Não, eu não quebrei. Eu errei em algumas estratégias, errei em algum planejamento. Quebrar é quando você não tem condições mais de seguir seu sonho. Quebrar não precisa de dinheiro para ter alguma coisa, você tem que acreditar e colocar para funcionar. E corrigir todos os erros. A gente só quebra quando morre, quando não tem condições mais de continuar. E hoje eu estou aí com espaço e está fluindo. Então, eu acreditei. Ninguém acreditou nisso. Eu acreditei sozinha. Recapacita. Eu tenho um grupo de amigos que a gente montou a Recapacita e nós acreditamos sim, porque a gente tem intelecto para isso. A gente tem vontade para fazer e a gente quer acontecer. Basta isso, o desejo de querer acontecer, de fazer com propósito, de ir em busca. Muito bom. E no meio da jornada, a vida vai te apresentar as pessoas certas. É isso que eu tenho percebido até aqui, viu, Regiane? A vida começa a te apresentar, não tem aquela de puxação de saco, network por puxação de saco, não. Naturalmente, a vida vai te apresentando quem precisa estar junto com você. E, Regiane, você tem falado algumas coisas aqui muito interessante, porque a gente vai falar de gestão, que é uma parte um pouco mais técnica, mas eu acredito ser muito importante falar também desse ponto que você está comentando, que é o comportamento do líder, muitas vezes, né, Regiane? Você está falando Isso. para mim aqui algumas características que um líder precisa ter, que está enraizado no comportamento dele, ou talvez até na mentalidade, na forma de pensar. Eu acredito muito que a forma de pensar faz uma diferença absurda, Regiane. Quais são as características que você acredita que um líder precisa ter? A forma de pensar, comportamento para ele suportar a jornada. Primeiro, vamos explicar o que é gestão e o que é liderança, tá? Perfeito, show. Para a gente conseguir chegar a essa Vamos característica. lá. Gestão, para mim, é mais do que um processo. É a arte de alinhar pessoas, estratégias, valores para alcançar objetivos, para alcançar determinado resultado. E esse resultado ele tem que ser consistente e sustentável. Esse é o papel, isso é o que define gestão. Quando a gente define liderança, eu acredito numa liderança que seja participativa, que tenha uma escuta ativa, né? Muito bom. Que faça com que a equipe seja motivada para entregar mais do que tarefa, para entregar transformação. Muitos dos líderes que vai por este caminho de escutar, de se fazer presente, de dividir, de compartilhar, né, de não ser centralizador, de desenvolver o liderado, ele tem muito mais a equipe por ele do que pela instituição. A equipe faz por ele e não pela instituição. Então, quais são as características de uma liderança? Ele precisa, primeiro, ser aberto ao diálogo, entender que a ideia não sai só da cabeça dele, que vem de grupo, valorizar, dar feedbacks positivos, fazer a correção individual, né? Não precisa gritar. Liderança não bate mais na mesa. Liderança
discute estratégia. De liderança, antigamente mandava calar a boca, quem manda sou eu. Hoje não. Hoje vamos compartilhar, vamos dividir ideias, vamos montar projeto. Eu quero fazer uma parte, você faz outra. É colocar a mão na massa, é estar junto, é entender a dor do outro. Então, se o líder tiver essa facilidade, se colocar no lugar do outro e entender a necessidade da busca, né? Do que ele vai buscar, do resultado, das metas, das diretrizes, ele pode direcionar isso para atingir esses valores de maneira educada, de maneira de forma comunicativa e presente. Muito bom. Líder não é mandar. Líder é direcionar e se fazer presente, desenvolver a habilidade do outro, é valorizar a conquista do outro. Não tem que ter medo de perder o posto, porque quando eu preparo alguém para me substituir, significa que eu estou indo além. Isso que você falou é fundamental. Existe muito essa questão eu já percebi muito isso no mundo corporativo, Jane, da pessoa ter medo, né? A insegurança de perder o posto. E essa insegurança é o que mais prejudica ela, inclusive, porque ela começa a tratar mal a equipe. E aí tem uma frase de John Maxwell, né, que ele fala sempre, né? É muito simples você ter as pessoas próximas, né? Todo ser humano gosta de respeito. Começou a faltar respeito, Exato. acabou, cara. Respeito o ser humano, né? Em primeiro lugar, o ser humano precisa de respeito. A gente só avança como sociedade. Não que não vá ter conflitos, eu acho até que o conflito é importante, Regiane, aquele conflito em busca da ideia da evolução. Não um conflito negativo, que eu vou te desmoralizar, vou perseguir você. Não, Não, esse para mim é ultrapassado. Agora, o conflito para a gente melhorar as nossas ações e ir mais adiante, isso é fundamental. Você percebeu muito na sua jornada essa questão? Você conviveu com muitos líderes que tinham essa insegurança e de não desenvolver o time, de prender informação, tinha muito disso, né, Jane? De segurar a é informação. hoje. Até hoje, É tá? E hoje uma também. coisa que não mudou, viu? Loucura, cara. Não mudou. Inclusive, pessoas que podem até estar acima desse gestor, num cargo hierárquico maior, se sente muito acuado quando ele percebe que o liderado tem uma capacidade maior que ele, ou conhecimento ou preparo maior que ele. Então, ainda existe. Mas que bom que as pessoas estão buscando cada vez mais. Outra característica de algo que eu não falei que é importante a gente ter hoje, com esse crescimento de automação, né? Se fala muito em inteligência artificial, muito chatbot, Uhum, muito isso, uhum, muitos uhum, relatórios. É muito importante um bom líder desenvolver o lado analítico, uhum, criar, ter planejamento estratégico, entender de número, né? E hoje as pessoas cuidar de pessoas, cuidar de gente como gente e ter uma visão analítica da onde ele quer chegar, das métricas. E aí ele tem que ter de cor isso. Qual é a minha meta? Aonde eu quero chegar e como chegar até lá? Como distribuir isso por mês, por dia, por hora? Entendeu? E se não está dando certo alguma ação, ele tem que ter a habilidade e a criatividade de mudar esse plano de ação. Porque o mês, um dia perdido, é difícil buscar isso dentro do mês. Então, a gente tem que ter a habilidade de ir acompanhando os relatórios e acompanhando esse quadro de imediato. Porque uma gestão sem planejamento, para mim, é sorte. E sorte não sustenta negócio. exato. Né? Planejar é enxergar o caminho com clareza. Tem como eu fazer gestão sem ter número, Regiane? Não acredito nisso. Não acredito nisso. Porque eu também não posso ser tão paizão dentro de uma gestão a ponto das pessoas acharem que o líder que é paizão é bobo, né? Chega, não impõe disciplina, não impõe regras, não trabalha o respeito.
É impossível isso. Para que eu seja um bom líder, um bom gestor, eu tenho que ter, sim, me colocar no lugar do outro, mas colocar também responsabilidades, diretrizes e cobrar por isso. Afinal, todo mundo trabalha com um objetivo único, né? E é uma troca o trabalho. Eu te pago tanto e você me faz tanto. Ninguém aqui é uma ONG o tempo inteiro que não ganhe, que não trabalhe para ganhar nada. Então, a gente tem que começar lá do básico, ser referência na pontualidade, ser referência nas entregas, ser referências na criatividade para poder cobrar do outro. Muito bom. Não é fácil. Imagino, imagino. Quais foram os maiores desafios que você enxergou na sua jornada de gestão, Regiane, que você falou: "Cara, ali o bicho pegou"? Qual foi a situação? Você tem alguma história, assim, para compartilhar com a gente? Fica à vontade. Eu tenho Manda aí, diversas manda aí, histórias manda aí. emocionais, histórias de desafios e histórias de cases de conquistas. Emocional, eu posso te dar uma. Tá. Trabalhando ainda lá na Mar Consultoria, em Belo Horizonte, um dos atendentes, fazendo ligação cotidiana de vender, na época a gente fazia a venda do cartão de crédito da, do Itaú. Hum, E aí, dias antes, a gente tinha contratado um rapaz, e ele falou que ele estava entrando ali porque ele tinha um objetivo na vida. Ele já tinha 20 anos naquela ocasião e não conhecia o pai. E o sonho dele era conhecer o pai. Essa é emocional e é forte. E aí, ele ligou, fazendo uma das ligações, ele ligou para um cara e que tinha o sobrenome dele. E ele sentiu e teve a necessidade de perguntar se era o pai. Olha, você teve um filho em Belo Horizonte? Daí o rapaz falou, tive, mas eu não vejo, tem uns 20 anos. Por acaso o nome na dele era na ligação? ligação? Tem Caraca. gravação disso. Isso foi, assim, maravilhoso. E aí o pai, o rapaz, o cliente do outro lado, falou assim, sim, tive e tal, mas eu me separei da esposa, e eu não vejo ele já tem uns 20 anos. Ele falou, por acaso o nome é tal? E o cliente confirmou. Ele desmaiou. E aí o No supervisor, na ocasião, que pegou o telefone e continuou a conversa. Pediu desculpa, né? Porque até então ninguém sabia o que era. E, enfim, ali encontrou um pai que estava desaparecido há 20 anos. Aí eu fui levá-lo para São Paulo, eu pessoalmente. Chegando no aeroporto, e na ocasião a Credicar também fez todo, abraçou a causa, colocou em revista, tinha as revistas, né? Fez os anúncios, tinha muito repórter no aeroporto, e eles se encontraram, e foi um encontro maravilhoso. E ficou inesquecível isso. Eu tenho um legal, contato cara. com o rapaz até hoje. Hoje ele é diretor de uma empresa, Olha só que bacana, e está morando no Canadá. que bacana, Então, cara. é, cresceu e os dois têm contato até hoje, o pai e Eu filho, até né? arrepio E eu aqui, me cara. né, Nossa, que foi história legal. uma coisa bem legal. E foi um gestor, um supervisor, que inclusive viajou comigo para São Paulo, que conseguiu dar andamento nessa ligação, conseguiu, enquanto a gente atendia, outras pessoas atendiam o menino que desmaiou, ele conduziu para que tudo isso acontecesse de maneira sábia, inteligente e bem ágil. Foi bem legal Que na ocasião. bacana, que bacana. Essa foi um case emocional. Um case de conquista. Eu assumi um televendas em Recife, a empresa chamava Provider, e trabalhava também com a Itaú, e tinha meses que não vinha entregando o resultado, tinha quase um ano que não estava entregando o resultado, e aí eles me contrataram para que a gente pudesse fazer um trabalho para conseguir manter o contrato do Itaú dentro da Provide. E aí eu fui para uma reunião em São Paulo e pedi 3 meses de prazo para organizar a equipe, dar uma injeção de ânimo, colocar dados, planejamento, criar estratégia, plano de ação e tal. E aí eles me deram o seguinte, Jane, além dos 3 meses,
Se você ganhar, se você atingir, colocar, aprovar, a gente está assim, então é mais do que o último lugar. Se vocês conseguirem, eu vou dar para vocês uma viagem para você levar os operadores. Você pode levar até 5 operadores e 3 supervisores, com tudo pago para a Disney. Olha, que legal. Não é massa? E aí, eu voltei para dentro de casa, organizei, fiz um puta lançamento de uma campanha, motivei, dei treinamento, capacitei as pessoas, fui para a área de frente. A gente, com 3 meses, assumiu o primeiro lugar, Oh, ganhamos a viagem para a Disney, a Mastercard que bancou todos os custos da viagem, e ainda atingimos por 9 anos consecutivos o primeiro lugar. caramba, muito bom. Olha aí, que legal. Esse foi um case de conquista. Foi pra Disney, conheceu o Mickey. Fui para Disney, conheci a Mickey, depois a gente ganhou outros prêmios, foi para Los Cabos, no México, e foi bem interessante. Legal. E um case de desafio foi vivido aqui em Campina Grande, né? A gente adquiriu aí a Caixa através de licitação, Caixa Econômica Federal. Era um programa, era uma operação de back-office, é uma operação de back-office. E a gente teve aí vários problemas na gestão de resultado dentro dessa operação. E quando a gente assumiu essa equipe, né, e trocou alguns gestores e começou a participar junto com as pessoas, né, fizemos ações de trabalhar na madrugada, e vinha todo mundo na madrugada. Eu lembro que eu levava café, pipoca, um monte de coisa para a operação. E as multas de back-office são altíssimas, são de milhões para a empresa. Se já tivéssemos que pagar essas multas, com certeza fecharíamos aqui, né? O call center aqui. Uhum. E um dos desafios foi, através, inclusive, da empresa que o João, nós desenvolvemos alguns robôs, desenvolvemos algumas plataformas que nos ajudassem a entregar esse resultado, e conseguimos ganhar a licitação seguinte, e até hoje a empresa tem aí no seu portfólio, dando sequência aí com a operação da Caixa. Foi bem legal, Olha que bacana. mas foi bem difícil mesmo, foi um dos desafios maiores. E essa operação me trouxe até um prêmio muito satisfatório, que eu vou levar para a vida. Aqui em Campina grande, eu tenho hoje o título de cidadã campinense, Ó, que dado legal. pela Prefeitura dos Serviços Prestados. Então, foi através desse trabalho, né, de que ocasionou geração de emprego aqui para a cidade, que alavancou isso. Bacana. E eu tenho isso com muito orgulho. Legal, Regiane, que legal. Parabéns aí pelas conquistas, superação de desafios, né? E deixa eu perguntar para você, de tudo isso que você passou, Regiane, quais foram os elementos essenciais como líder? Você falou, cara, eu precisei ter essas características em todas essas histórias que você contou. A primeira característica que eu nunca pude perder é a humildade, Muito. né? Por quê? Porque eu era uma pessoa que em outras empresas sempre ganhou muitos prêmios, né? Sempre fui muito envaidecida. Quando isso sobe para a cabeça, perigo, porque você se perde. Você se perde na sua ignorância, você se perde na sua vaidade, você se acha absoluta demais. Então, uma das coisas que eu sempre trabalhei foi para manter a minha humildade e andar pelo chão de fábrica. Andar, estar presente. Porque quando você está perto, você já não enxerga algumas fumaças, imagina você se fazendo tão distante. E então, isso me impulsionou
a ter algumas conquistas, a ser nariz mais baixo, ter a escuta mais ativa, falar menos, observar mais, e sempre busquei muito aprimorar meus conhecimentos para poder criar mais, ter mais ousadia, mas uma ousadia inteligente, uma ousadia que me permitisse errar menos. Errar você pode. Você tem que evitar errar tanto, né? É. Errar menos. O erro, inclusive, faz parte do seu crescimento individual, do seu desenvolvimento. Agora, você tem que ter a audácia de entender e de aprender com esses erros. Então, eu procurei me aprimorar, então eu busquei, uma característica foi investir muito no meu conhecimento, fazer muitos cursos, buscar muito workshop, palestra, ler bastante, e comer da mesma comida que o meu liderado, está ali, ó, presente sempre. Boa. Cara, essa da humildade foi fantástica, né? Porque existe até uma passagem em Provérbios que fala que a soberba precede a queda, né? Então, é, você falou de uma sabedoria milenar, aí a gente pode dizer assim, né? E acontece muito na liderança do líder perder a humildade, Regiane, se deixar levar pela soberba, pelo ego. Acontece. E principalmente quando a gente fala aí de empresas que crescem muito rapidamente, né? Vamos voltar um pouquinho para o meu universo, que foi lá no call center. Call center, você cresce, você recebe demandas, ó, precisa contratar 200 pessoas, precisa contratar tantas pessoas. E aí, como é que você prepara esse gestor? Ele dorme operador, acorda sendo um supervisor, um coordenador, sem nenhum preparo para a liderança. E aí, muitos acham que liderança é ter o poder do bastão, né? Eu mando e você obedece. E aí tá errado, porque ninguém manda, né? A gente pede, a gente auxilia, a gente determina, direciona, acompanha e pronto, né? E aí as pessoas se perdem muito, por isso que começam a ser soberbos, começam a achar que ser chefe. Tanto é que antigamente se falava chefe, né? Hoje não se fala mais. Chefe é uma coisa de tribo, né? O chefe está na mais alta hierarquia. E aí as pessoas acham que por eu estar como chefe, eu tenho uma hierarquia que eu sou a voz absoluta. Exato, E aí exato. cadê a humildade? Porque quando ele chegou ali, ele teve que aprender com alguém. E aí as empresas precisam também buscar treinamento para essas pessoas, capacitar essas pessoas, entender que porque elas vão ser a voz da empresa junto aos seus liderados. E aí elas vão evitar processos, elas vão evitar faltas, né, que é o absenteísmo, diminuir o turnover, porque vão estar preparando esse gestor para ser um gestor de verdade, um líder de verdade, não um chefe propriamente dito. E a consequência disso é desastrosa, né, Regiane? Muitas empresas, eu Imagina. conheço, né? A gente tem clientes aqui que vivem em ambientes com outras empresas e muitos deles contam como a empresa do lado fechou. Como que fechou? Uma cultura e começou a se perder. Aquele ambiente Quer ver o hostil. dinheiro mais jogado dentro do ralo são dinheiro de processos trabalhistas. Nossa E a senhora. maioria dos processos trabalhistas hoje implica em gestão. A falta de habilidade do gestor em conduzir a equipe para trazer resultado, né? Então, ó, perde dinheiro com processo trabalhista, perde dinheiro com faltas, porque falta do seu funcionário, do seu colaborador, não entrega resultado, porque não tem ninguém para entregar, né? E você também, ó, pagando salário, porque muitos têm atestado médico, aquela coisa toda, tem sua justificativa. E o turnover, porque você investe em treinamento para capacitar essa pessoa a exercer a sua atividade, entender o seu negócio, e ele vai sair. Você investiu e vai ficar investindo sempre, né? Sempre renovando aí sua equipe. E Porque aí que perde e gasta-se muito. exato, exato. Tem uma teoria que ninguém processa uma empresa, né?
pessoas processam quem se relacionou com elas lá dentro. Só que no final sobra para a empresa, né, porque ela vai processar o CNPJ. Então quando você não treina um Pois é, colaborador seu, cara, quando você não desenvolve sua cultura, fica um ambiente hostil, um ambiente desrespeitoso, né, sem resultado, tudo isso que você falou, né, Regiane? Turnover constante, que é a alta rotatividade de pessoas dentro do ambiente. O prejuízo é incalculável, né? E quando a cultura é bonita, pô, é lindo de ver os números, né? Porque é automático, os números, ó, começa a subir, é né? isso. Hoje a Recapacita tem aí um projeto e planejamento, né? E a gente já está aí no mercado oferecendo isso para as empresas, dando esse suporte, né? De preparar o time deles, Uhum. não só para ter uma gestão em busca de um sucesso, mas ter um atendimento de qualidade, que é outro processo. Quando eu não tenho uma gestão, o meu atendimento também é precário. E hoje as pessoas não olham só o preço, muito pelo contrário, o preço não é a primeira necessidade, não é a primeira cobrança do cliente. A primeira cobrança é eu me sentir bem atendido e ser atendido com produtos de qualidade. Depois eu vejo o preço. Cara, o Você não atendimento gosta de ser bem atendido? demais. Posso contar um caso rapidinho que aconteceu comigo ontem, inclusive? Pode, Comprei um claro. produto aí em uma empresa, é uma farmácia de manipulação. E aí, pô, cabeçudão aqui, comprou um produto, esqueceu de comprar dois. Falei, vou comprar um outro. Foi erro meu, confesso, falha minha. Eu entrei em contato com o pessoal, Regiane, e falei, cara, será que, sei lá, vocês não conseguem fazer o estorno do frete, eu receber tudo junto? Porque eu comprei em seguida, né? Foi uma falha minha aqui, mas eu comprei em seguida. Não, a gente não devolve o dinheiro do frete. E acabou o atendimento, e acabou. Primeira vez que eu comprei. Adivinha se eu vou comprar de novo lá, Regiane? Perdeu um cliente. Acabou. E quanto que ele poderia ter te fidelizado, Você entendeu? né? E eu Básico, não né? tendo cliente, eu vou ter gestor? Se eu não tiver cliente na minha empresa para o meu negócio, eu vou conseguir ter um gestor? E a gente tem que entender, quanto mais a empresa crescer, quanto mais a gente injetar capital dentro do CNPJ que eu estou representando, mais possibilidade de crescimento eu tenho. Exato, exato. É aí que entra o ponto central do nosso bate-papo aqui, Regiane. Como que uma pessoa, quais são os pilares que eu tenho que enxergar para fazer gestão? O que eu preciso para fazer gestão? Você tem que primeiro enxergar o seu liderado como pessoa, né? E fazer com que ele faça por você, estando no lugar dele. Segundo, entender o negócio da empresa, saber do que a empresa sobrevive. Quais são os objetivos da empresa? Qual é a sua fatia de bolo? O que você tem de comprometimento com a instituição, com a sua empresa, com a empresa que você foi contratado, com a empresa que você está montando, aonde você quer chegar? Quais números? É conhecer do financeiro a pessoas e também verificar se aquela estrutura, se aquele ambiente que você está colocando as pessoas é apropriado para fazer um trabalho de qualidade. Esse ponto da cultura. Hoje a gente escuta muita conversa do pessoal falando assim: mas o cara que não aguenta é porque é mimimi. Tem escutado isso, Hum. Regiane? O pessoal falando: pessoa que não suporta pressão é mimimi. Até onde vai essa pressão ou essa cultura? Como que eu percebo isso, Regiane? Isso existe ainda, mas pressão. Hoje em dia, tudo também. Aí você vai me desculpar, mas tudo também Fica à virou vontade, é isso mesmo, tamo processo, junto, virou assédio, assédio moral, é. assédio, né? Gente, Tá cobrar difícil hoje, né. é muito difícil. Cobrar metas com sabedoria não é assédio, é um dever. Quando você entra para trabalhar em algum lugar, você entra sabendo o que você vai fazer, não é? Com certeza. Depende. Aí, Tem empresa que você, pelo menos, é direcionado, assim se exato, espera, né? Estou entrando para vender, não, estou entrando para cobrar, estou entrando para atender, estou entrando para limpar, para servir o café.
seja lá o que Boa, for, sim. você é direcionado a Você tem uma fazer noção, algo. né, uma base ali do que é. É isso, né? E aí você começa a trabalhar e não faz o que te contrataram para fazer. Você está certo? Ah, não, tem como. E aí eu vou te cobrar. Daí eu estou te tacando pressão por isso? Não. Eu estou cobrando o que nós planejamos, né? O que nós O combinamos, combinado, né. o combinado. Agora, existem, né, desafios aí de grandes líderes de a gente entregar resultado a todo custo. E aí é um perigo, porque a todo custo pode atingir a sua ética, a sua moral e Hum. principalmente a política de governança da empresa. Será que a empresa quer que você entregue a todo custo, saindo desses valores? Eu acredito que não. Que ponto fantástico que você tocou aqui, Regiane, porque quanta gente boa, cara, eu vi não avançar, porque ela não abria mão da ética dela e da moral dela, dentro de organizações. Quanta gente boa. E aí foi onde eu ficava pé da vida, para não falar outra palavra aqui, foi quando eu comecei a gritar aqui no Leaderflix. Falei: "Chega de líder que não", se é que pode chamar de líder esse povo, né. Mas, pô, os Lógico. bons têm que se levantar. Essa foi a bandeira do Leaderflix aqui, sabe, Regiane? Os bons têm que se levantar. E os bons que eu digo não é só tecnicamente, é em cima disso que você falou. Pessoas éticas, pessoas que têm a moral ali. Por que que essas pessoas não chegam mais adiante? E eu comecei a me questionar sobre isso. Eu falei: "Cara, será que é porque essas pessoas elas não estão dispostas a inverter os seus valores?" Eu acredito nisso, eu vivi isso, eu já saí de instituições de empresas que não conseguia. Se eu tivesse que mudar a minha moral, a minha ética profissional, eu preferia não sair. E graças a Deus eu fui assim, porque a empresa pode conduzir dessa forma, alguém pode conduzir dessa forma, mas quem trabalha com você, um próprio cliente que te observa, você pode vir a ser funcionário desse seu cliente. Foi o que aconteceu. Eu fui tão ética, que eu fui contratada depois pelo próprio cliente que estava do outro lado e que via a situação. Então, muito cuidado quando a gente for fazer as coisas. Não é só aquele que te contrata que está te observando, não é só quem está Exato. abaixo de você que está te observando. São, né, são os outros, são os clientes externos, né? E o mundo gira nesse mundo corporativo numa velocidade tão grande que hoje você está aqui, outro dia você está lá, você não é gerente, você não é diretor, você não é CEO, você está na Exato. função. Exato. E é diferente estar na função do que ser. Muitas pessoas não têm essa visão, Regiane. Você está falando, é fantástico isso que você está falando. Tem gente que tá, eu já vi pessoas estarem num determinado cargo e ela humilhar completamente todos ao entorno dela. Chegou um momento que ela teve que sair dessa empresa. Pergunta se um indicou ela para outro lugar. Ninguém quer Não saber. indica. As pessoas suportam ela naquele momento, talvez porque precisa do emprego, precisa estar ali. Mas depois que essa pessoa sai, ela queimou totalmente a rede de contatos dela, né? Eu Completamente. sempre falo com as pessoas assim: não faça só pela empresa, faça para o mundo. A empresa, hoje você está aqui, amanhã pode não estar. E aí, como é que vai ser sua entrada numa outra? Deixe as portas abertas sempre. E como a gente faz isso? Sendo extremamente honesto, sempre sendo altamente capacitado. Busque isso. Não é difícil. Quer dizer, difícil até é, não é impossível, Uhum, uhum. Tem uma pesquisa entendeu? do Stephen Covey que ele fez com 54.000 pessoas e perguntaram o que que as pessoas esperam de um líder. Adivinha qual que foi o número um, Regiane? Integridade. Um líder sem integridade não tem nem como as pessoas confiarem, né? E você falou um ponto assim extremamente importante, né? A integridade, a responsabilidade. O líder tem que assumir o risco de uma equipe.
né? O que que acontece? Muitas vezes, quando existem alguns erros, o líder sempre não foi eu, foi meu funcionário, ou não fui eu não vi, eu não me fiz, sabe? Não. Um bom líder, ele assume riscos, ele assume responsabilidades, ele se coloca à frente. Depois ele pode até resolver lá com o funcionário que deixou de fazer, chegar até ao desligamento, se necessário for, mas ele tem que assumir uma posição. Como um jogador de futebol, né? Quando o time tá bom, os louros são para os jogadores, não é isso? Quando o time tá mal, quem é o primeiro demitido? O técnico. É o técnico, que é isso na vida, gente. Não tem como ser diferente. É justo ou não, se é justo ou não, vai saber. Mas é isso, e para quem quer ser líder, é esse o peso. E tem que amar muito para fazer isso, tem que gostar do que Tem que faz, gostar. porque crescer dói. Eu sempre falo isso, gente, crescer dói. Então, quando alguém atinge uma promoção, atinge um outro status, eu falo parabéns, mas crescer dói, tenha mais responsabilidade, né? Porque além de enfrentar os desafios do dia a dia, das métricas, das leituras, dos relatórios e das entregas, sempre vai ter alguém balançando a sua escada para que você caia. Então, suba esse degrau devagar, e um por um. Não queira dar saltos maiores, porque cada um tem um ponto de conhecimento a se adquirir. Muito bom, muito bom. E tem muita gente que adora um atalho, né, Regiane? As pessoas não respeitam É, muitas vezes o processo, né? E a gente vai percebendo durante a jornada que não é uma corridinha de 100 metros, como dizem por aí, é real, né? Não é uma corridinha de 100 metros, é uma jornada, cara. É um ponto importante que você falou. Se você gosta do assunto, se você gosta desse desafio de viver esses riscos que os líderes vivem, cara, esteja disposto a encarar a jornada, não é? Esteja disposto a entender que vai doer. Não é essas historinhas que contam pra gente aí fora, principalmente a internet. Hoje tá um perigo, né? Vendem um sonho aí mirabolante muitas vezes e a pessoa tem que estar acordada, tem que estar consciente para não cair nessas armadilhas, né, Regiane? Muitas pessoas que você viu pegando atalho por aí. muitas. E não vi muitas dessas pessoas continuarem. Voo de Não, galinha, né? O famoso voo de galinha, né? não chega, não sustenta, né? Não. É como mascarar algo, né? Você não consegue mascarar isso para a vida toda. Exato, Uma hora aparece. exato. Uma hora você vai mostrar uma deficiência na gestão ou na liderança por falta de habilidade, de experiência, de conhecimento. E se você tiver isso, mas você tá humilde no processo, não tem problema, né, Regiane? É o Nenhum, processo, né? É o nenhum. processo. Estamos no processo para se desenvolver. Agora, o problema é falar que você faz isso, faz aquilo e na hora do E não vamos faz. ver, né? Na hora de se virar nos 30, o bicho pega, né? Eu já conheci líder que mascarava relatório. Ah, não. É a integridade aí, ó. A integridade. Eu já, né? É, eu já conheci pessoas que, por ser da família, né, foram indicados para alguns cargos que não tinha competência ou habilidade Isso é. para exercer tal função. E isso faz parte, gente, e vai fazer parte sempre. Não existe também nenhuma empresa 100% de flores, não. Você quer ver um período que foi bastante desafiador para todos nós? Foi na crise agora que a gente teve, da Covid. Uhum. Tivemos que nos reinventar, Uhum. né? O que as empresas tinham medo de colocar em home office, se colocar em home office, eles vão perder emprego, porque os robôs vão começar a trabalhar por nós. Está crescendo mesmo. Mas a gente não teve que se reinventar. Tem empresas que até hoje estão em home office ou estão em blended, né? Que trabalham tanto na empresa como em casa e está sobrevivendo. Porque em momentos difíceis é que a gente tem a oportunidade de crescer e criar. Todo líder cresce se ele tiver habilidade, inteligência emocional, para que em momentos mais difíceis ele tenha a oportunidade de criar.
Porque quando você chega no inferno, qualquer coisa te leva para o céu. Entendeu? É verdade. É verdade, é verdade. Às vezes as pessoas reclamam, né? Muito claro que todo mundo quer época de abundância, mas a gente sabe que o mundo ele oscila, né? Tudo oscila, né? Na nossa vida, nada é estático, né? E é nesses momentos realmente que a gente vai buscar as maiores criatividades, né? Vai buscar recursos. O seu cérebro ele começa a se movimentar, né? Parece que liga um radar, ó, tem um caminho aqui, tem outro ali. Agora, tem um outro comportamento também que é complicado, né, Regiane? Às vezes as pessoas que caem na vitimização. Eu acredito muito que começou a vitimização, a gente já começa a perder. Olha, e isso não é só no mundo corporativo, não, tá? Em qualquer relacionamento, né? Quando você se torna vítima, e se vitimizar, né? E ser o coitado da história, primeiro que o coitado da história e o vitimizado nunca vai ser um líder. Não tem como. Líder não se vitimiza. Líder, ele tem que estar acima de tudo, ele tem que ter, inclusive, controle emocional e buscar ajudas com especialista. Quantas vezes eu fui fazer terapia para buscar ajuda? Porque olha para você ver, quanto mais você cresce, que eu falo que crescer dói, mais você se distancia das pessoas. Eu posso desabafar com o meu time os problemas meu pessoal, deixar as minhas mazelas incomodarem, deixar as minhas fraquezas à mostra. Então, eu tenho que buscar outros recursos que não seja dentro da empresa. E hoje em dia, o que mais tem é recursos para isso, né? Todo mundo acha que psicólogo é para louco, terapia é para desesperar. Não é, gente, né? Vamos buscar também hoje uma harmonia, vamos fazer um exercício físico, vamos procurar uma academia, né? O bom ele tem que ter o tempo dele também. O meu horário de trabalho é aqui, mas o meu horário com a família tem que existir, até para que eu seja um bom líder, para que eu esteja relaxado, para que eu esteja preparado para fazer um trabalho de qualidade. Então, hoje, você pode te extravagar suas energias de várias formas. Vai passear com os amigos, tira um dia para você, só seu. E a minha dica, celular pelo menos por 12 horas nesse dia, sabe? É tão difícil, mas nos anos 90, nos anos 80, nós sobrevivíamos sem, dedicado à minha família. Por que eu não posso hoje fazer um passeio com os meus filhos, né? Buscar fazer um curso para distrair a minha mente, para buscar novos conhecimentos. Então, tempo também faz parte do líder. Reservar um tempo para que ele possa ser ele, o ser humano que ele é, porque ele também é dotado de emoções, de vontades e de desejos, e principalmente de sonhos. Muito bom isso daí. É importante deixar claro, né? Porque senão, muitas vezes as pessoas pensam, ah, então eu não posso estar mal. Não, peraí, pô. Nós somos seres humanos. Já tive dia, Claro. Regiane, eu passei uma fase na minha vida que eu tinha perdido completamente as forças para continuar. E eu precisei buscar ajuda também. Então não é feio a pessoa buscar ajuda, como você está falando. A gente não é Não. super-herói, nós somos ainda seres humanos. Em algum momento, você pode estar num Quando ele momento. busca fora isso, com os amigos, com a família, é melhor, porque daí ele não mostra fraqueza para o time, né? Ele não se torna vítima. Ai, coitado, meu chefe está aí com isso, meu supervisor está assim, meu gerente está assim. Ele para, né? Ele não se torna vítima do ambiente de Exato, trabalho. exato. É importante você comentar isso para a gente deixar bem claro que a gente não está negando que em algum momento nós, como seres humanos, a gente pode passar por desafios. Tá? Só que o que não é normal, eu ter isso como um hábito frequente. Anos e anos da minha vida com aquele condicionamento de vitimização e reclamação. Se você está nesse É. estágio, aí você precisa olhar um pouquinho, porque talvez isso pode estar sabotando você para chegar nos seus sonhos, nos seus objetivos, que a Regiane comentou com a gente aqui no começo, né? A importância da ambição, ter vontade de crescer. Né? Então, se você Hoje se as sente. empresas têm RHs muito bem desenhados, definidos, Exato. para ajudar no dia a dia, Exato, né? busque ajuda. Se Procure, está num procure estágio para que está ajuda. crítico, busca ajuda, né, Regiane? Essa é a mensagem. Agora, depois que você passar disso, ninguém te segura. E você vai estar mais forte. Você vai estar mais cascudo, mais Exatamente isso. cascuda no linguajar
mais do povão aí, né, Regiane? Esse linguajar, mas é isso, cara. E eu acho que é isso que a liderança faz com a gente, sabia, Regiane? Ela vai calibrando o nosso caráter, né? Ela vai deixando a gente mais forte na jornada, conforme a gente vai passando, apanhando um pouquinho, caindo, levantando. Você sentiu isso também? Que você foi ficando mais forte na jornada, foi amadurecendo mais? Várias vezes, porque bem, é natural que várias vezes passe na sua cabeça assim, eu vou desistir, Exato. não quero isso mais para mim, cansei, vou jogar a toalha, né? Esse desejo vem a cada desafio. E aí, quando você passa por esse desafio, você fala, não, agora eu estou preparada para qualquer coisa que aparecer, né? Eu estou mais forte, eu estou mais capaz. E te anima também, sabe? Te dá inje, uma injeção de autoestima, de eu sou foda. Sabe? Desculpa da palavra, mas é isso mesmo. É bom isso. Desafios também é bom para a evolução. Eu acredito muito nisso. Muito bom, muito bom. Regiane, o que você acredita que a gente precisa comentar um pouco mais sobre gestão aqui, que a gente não comentou ainda? Eu queria dar uma dica prática, À vontade, todo seu. tá? E essa dica prática, gente, é muito simples, né? Você que é líder, supervisor, que está à frente aí na gestão, gerente, qualquer coisa, que você se encaixe como gestor. Use papel, planilha, aplicativo, alguma coisa, mas cria o hábito de planejar, acompanhar, revisitar e ajustar rapidamente o seu negócio, porque é isso que vai te fazer com que o negócio fique vivo. Quando o líder não acompanha os indicadores, quando ele não revisita, ele pode não ter tempo de fazer a correção da coisa. Então, uma dica prática: acompanhe em relatório, em números, em papel, em computador, em qualquer que ele tiver, sabe? O que ele tiver mais habilidade, mais prática, mas acompanhe, planeje, acompanhe, revisite e faça ajustes. E é É importante, isso. muito importante essa dica sua, porque o que a gente mais percebe, inclusive, né, acompanhando pessoas, o Regiane, é que, primeiro, a pessoa ela não tinha o hábito de fazer isso, né? Então, no começo é chato mesmo, né? No começo é meio chatinho, as pessoas rejeitam. Só que, olha só uma estatística: 60% das empresas fecham nos primeiros 5 anos por falta de gestão. É isso aí. Isso é um absurdo. Então, será que se a gente trouxer esse conhecimento para os empresários, para os líderes, a gente não vai estar prosperando mais o Brasil? Para buscar isso, tem que buscar treinamento, capacitação, Exato, pedir ajuda, né? Eu não preciso ser bom em tudo, basta ser bom em uma coisa. O resto tem outro que é melhor. Eu exato. vou buscar quem é melhor naquilo, né? Por isso que a Recapacita existe hoje, para buscar desenvolver a habilidade das empresas, para habilidades em gestão, habilidades de estratégia, acompanhamento para conseguir os seus objetivos e se manter vivo. Né? Nós existimos exatamente para isso. É um grupo de pessoas, Diogo, hoje, com formação acadêmica, com experiências de vida e extremamente dispostos a fazer acontecer. Quem viveu realmente, né, Regiane? Quem vive É, realmente a pegada, né? Tem muita gente aí que às vezes fala, mas exatamente. não vive o que fala, né? Conheceu que é um cara maravilhoso, que é o Alexandre Pardal, né? Legal. Que aguça muito isso, busca muito isso, né? Criar o hábito de leitura, ler é sempre muito bom. Então, outra dica aí para a liderança, busque treinamentos. Hoje tem tanto treinamento online, gente, de capacitação, de desenvolvimento. Só não aprende hoje quem não quer. Antigamente, as pessoas acreditavam que você nascia com talento. Exato. Hoje, não. Hoje você adquire o Porque a talento empresa tinha que através investir de nela, né? treinamento de cursos. Exatamente. E se a empresa não quiser investir em mim, eu vou ficar com a minha carreira parada? Como é que faz, Regiane? Não, e outra coisa, não pensa só assim, não.
Hoje eu tenho uma vida ativa e estou trabalhando. Amanhã vem a aposentadoria, eu quero ficar dentro de casa. A gente, e é bobagem, tá? Muita gente fala, eu não vejo a hora de aposentar. Eu posso te falar que tem uma correção aí. Eu me sinto super jovem. Hoje em dia, gente, 65 anos, eu não tenho isso não, tá? Mas pessoas com 65 anos não gostam mais de ser chamada a terceira idade, porque estão muito ativos no Exato, mercado de trabalho. exato. E aí, eles querem continuar, porque quando você aposenta e fica em casa, você adquire doença. Você fica doente, você está Tédio, né, acostumada a cara? ser. Ficar parado. Porque, sabe por que as pessoas falam isso, Regiane? Porque confundiram trabalhar por necessidade com trabalhar com aquilo que você acredita. Acredito muito que todos nós nascemos para trabalhar com aquilo que nós acreditamos. O grande problema é que durante a jornada, muitas vezes nós somos deslocados do nosso propósito real, não é? E a gente precisa se encontrar, Isso, né? Esse é o ponto. exa exatamente. Por isso que hoje eu estou à frente aí de dois projetos extremamente importantes para que eu me sinta viva. E tem sido para mim uma um remédio, de uma injeção de ânimo, sabe? O Legal. Laurentini na sua frente aí, com embelezamento e terapia capilar. E eu tive que sair da área administrativa e me preparei para isso, tá? Fiz 4 anos de terapia capilar, estou fazendo 2 anos de estética, mudei completamente o rumo da minha vida, porque para que eu direcione algo, que eu cuide de algo, eu preciso conhecer. Eu preciso entender do negócio. Então, eu fui investir em mim primeiro, em adquirir conhecimento para poder fazer um atendimento de qualidade, porque Excelente. eu mexo com a saúde dos outros, né? Sem dúvidas. Então, assim, eu tenho que me capacitar para isso. E sempre foi assim a minha vida inteira. Na Recapacita, a gente vem buscando recapacitação, de melhorar, de se aprimorar, né? Eu não sei nem quantos livros eu leio, sabe? Por mês, mas toda hora eu estou buscando aprender, porque ninguém é tão sábio que não tenha mais o que aprender na vida. Muito bom. Indica 3 livrão aí pra galera de gestão, ô Regiane. Gestão, liderança. Fiquei curioso agora aí. Olha, para quem está começando, lá no eu vou até buscar um livro que eu estou lendo. Você me espera um pouquinho? Um Opa, vai minuto, lá, um vai lá. segundo, Tá bom, tá para bom, tá mostrar para bom. essa galera do bem. Vamos lá. Ó, eu Qual o estou livro aí? aqui com o livro Sete Boa, Hábitos das Pessoas sensacional esse aí. Altamente Eficazes. Olha, tá Stephen dando para Covey. ver? Sim, sim, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Muito Olha, bom. todo Olha aí, sinalizado, né? essa. Você Ó, sabe que a Giane fica brava comigo, minha esposa, que eu rabisco tudo os livros. A Regiane olha é isso. mais cuidadosa, ela coloca um post-itzinho e tal. Eu já rabisco no livro mesmo, a Regiane, ela fica louca comigo. E a outra dica, daí eu vou deixar aí no ar para as pessoas. Entre lá no Recapacita. Lá no Recapacita a gente tem Legal. vários, vai ter, já está colocando já na nossa plataforma, vários treinamentos de desenvolvimento de liderança. Tem um muito interessante que é dessa forma: dormi e acordei líder, e agora? E Olha aí a aí. gente dá todas as dicas de capacitação e te auxilia nessa sua jornada, nessa sua trajetória, nessa transição profissional. Muito bom, Regiane. Regiane, eu ficaria aqui mais umas 2 horas conversando contigo, mas eu sei que você tem seus compromissos aí. Pra gente foi uma honra, tá? Ter esse Eu que bate-papo com você. agradeço. Tenho certeza que os líderes aprenderam muito aqui com o seu conhecimento, com a sua história, com a sua jornada, tá? E sempre será uma honra ter a sua presença aí com a gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, foi uma oportunidade brilhante que você está nos dando. Fiquei extremamente nervosa, né? Imagina. Mas faz parte. Muito obrigada mesmo. Você foi um amor de pessoa e sucesso para sua audiência, né? E qualquer coisa que você precisar, conte conosco também, que a gente já conta com você. Tamo junto, Regiane. Só uma última pergunta, pode ser, Regiane? É uma pergunta que a Pode, gente sempre claro. faz no finalzinho dos episódios. Se pudesse deixar uma única mensagem aí para o mundo, a última mensagem que você pudesse deixar para nossa humanidade, tá? Qual mensagem você deixaria para esse pessoal?
Olha, eu deixaria a seguinte mensagem: não se chega a lugar nenhum sem sonho. Eu acredito muito no que você acredita, né? No seu sonho, no seu desejo. E coloque Deus à frente das suas coisas, né? Sonhe com fé e crie habilidades para realizar isso, se preparando individualmente. Muito bom, Regiane. Excelente, excelente. Sonhar, ter Deus à frente de tudo e fé, muita fé. E fé. E criatividade, porque o resto é com você, viu? Criatividade, opa, sensacional, tem que ter, tem que ter. Regiane, Tá bom? muito obrigado, líder. Se o pessoal quiser te encontrar, @recapacita, é isso? Isso, rejane@recapacita.com.br ou recapacita, que é o nosso Instagram. Legal, segue a Regiane lá, manda uma mensagem do que vocês acharam do episódio, galera. E tamo junto, compartilha com as pessoas, novamente aí, né? Compartilha com o pessoal, com o seu grupo de liderados, pessoas da equipe. Siga também o @leaderflix.oficial e não esqueça de seguir e ativar o sininho, senão não chega a mensagem aí para você, tá bom? Regiane, mais uma vez, muito obrigado e tamo junto. Obrigada, gente. Tchau, fiquem com Deus e boa liderança. Valeu, tchau, tchau. Para você que tem uma empresa ou uma startup, para você que tem uma equipe de forma geral, escute essa frase que um dia Henry Ford comentou. Pior do que treinar um funcionário e ver ele sair, é não treinar o funcionário e ver ele ficar. A importância de desenvolver o time é algo fundamental, líder. Então, se você tem uma startup, uma empresa, ou tem uma equipe de forma geral e quer falar um pouquinho sobre cultura organizacional, desenvolvimento de times, clica aqui nesse link que está na descrição, me chama no WhatsApp para a gente marcar um dia e horário para nos falarmos. É sem compromisso, de forma gratuita. Eu quero entender com você qual é o seu desafio e de repente como que eu posso te ajudar com um insight, uma orientação, de repente pode ser o ponto que você precisa para dar o próximo passo aí com a sua equipe. Espero você no próximo episódio, líder. Até lá. Tchau, tchau.